Fala galera que está acompanhando o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje nós estamos aqui para gravar um vídeo que está extremamente atrasado. Na época não falei... depois eu gravo. E por fim, não gravei e nós já fazemos mais de uma semana, onde, faz mais de uma semana que a gente que já saiu a convocação para a seleção olímpica, né? E a gente não analisou essa seleção olímpica ainda. A seleção olímpica que por muitos falam assim, tudo normal, mas não teve nada de muito normal. A gente vai analisar algumas situações, por exemplo, teve jogadores, o Lianco, né, zagueiro do Torino, da Itália, jogador revelado pelo São Paulo, criticou demais alguns jogadores que ficaram de fora, né, dessa lista de convocados para a seleção olímpica, né? Então a gente vai dar uma olhada nos que foram e eu vou falar alguns nomes aí que ficaram de fora e fazer algumas observações nessa convocação. Então nós vamos começar então falando sobre os goleiros, né? Os goleiros convocados foram Cleiton do Red Bull, Breno do Grêmio e Brazão do Real Oviedo, né? Gente, é o que eu falo, a nossa geração, graças a Deus, tanto a atual quanto as que está chegando, são de jogadores que nós temos muitas expectativas, né? E no gol não é diferente, né? Se a gente pudesse levantar aqui, né, um dos nomes citados pelo próprio Lianco, que foi o Daniel Fusato da Roma, tá jogando muito bem, e que a questionamento do Lianco foi que o caminho até a Olimpíada, né, tem ali 4 anos, né, de uma Olimpíada para outra. E nesse caminho você tem Sul-Americano Sub-20, você tem Mundial Sub-20, você tem classificatórias para a Olimpíada e vários jogadores estiveram presentes nessas classificatórias e que ficaram fora da Olimpíada. Então o Lianco está falando, peraí, nós que classificamos o Brasil para a Olimpíada e você não chamou a gente? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas aí, vou tentar falar alguns nomes. Por exemplo, Hugo Souza do Flamengo ficou de fora. Daniel Fusato ficou de fora, né? Lucas Perry do São Paulo ficou de fora. Deixa eu ver, acho que alguns jogadores... O Jean, né, goleiro do Cerro Porteño, né, ficou de fora, né? Jogador que estava no São Paulo, revelado pelo Bahia. E... nenhum mais conhecido, né? Tem aí, talvez, se você for levantar, tem o menino que eu já citei num vídeo, Luiz Júnior, do Famalicão, né? Que é um jogador que tem 20 anos e está sendo ainda... provavelmente vai estar na próxima Olimpíada, então não tem pressa de chamar ele, está jogando no Campeonato Português, mas não dá muito... Esses jogadores que ficaram de fora não são muito melhores nem muito piores do que os que foram chamados, então... a gente pode aceitar essa convocação numa boa. Para lateral direita ele chamou Gabriel Menino do Palmeiras e Emerson na época que ele chamou do Betis, mas já foi anunciado que o Barcelona vai utilizar ele, né, no time principal. Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Abner do Atlético Paranaense, né? Gabriel Menino, Emerson e Abner, acho que é aceitável, mas o Guilherme Arana poderia tranquilamente, tá, por méritos, estar na seleção principal. Eu já conversei isso na análise da seleção brasileira. Muito provavelmente o Tite não usaria o Guilherme Arana titular, aí o Jardine pede para ele, então libera o Arana para mim. Mas tranquilamente o Arana poderia estar sim, né, na seleção principal. Jogadores da lateral esquerda que ficaram de fora. Lucas Piton, né, é bom a gente deixar aqui um adendo a ele, né? Felipe Jonathan do Santos. Ayrton Lucas, jogador que foi revelado pelo Fluminense, estava no Spartak Moscou, muito bom jogador. Caio Henrique do Mônaco, né, também já jogou no Grêmio, jogou no Fluminense. E por último, vamos ver aqui alguém que a gente poderia citar. Iago do Augsburg. Iago do Augsburg, jogador revelado pelo Internacional. São 5 jogadores que poderiam estar nessa lista aí. Mas eu acho que nenhum desses que ficou de fora, talvez o Felipe Jonathan e o Caio Henrique poderiam ser titulares ou poderiam estar no lugar do Abner Vinícius, mas não dá para questionar, não dá para falar que o Jardine convocou mal, né, essas laterais esquerdas. Lateral direita também a gente vai ter que ficou de fora o Guga, né? O Guga ficou de fora, achei que um pouco injusto o Guga estar de fora. Tem o próprio Calegari do Fluminense também ficou de fora. É estranho, no mínimo estranho, né?
o próprio Mateuzinho do Flamengo, que vem num momento bom, o Heitor do Internacional, e de repente a gente poderia até envolver Dudu, jogador do Atlético Goianiense, né, que fez um bom campeonato brasileiro, se não me engano pertencia ao Internacional, se eu não me engano, e fez um bom campeonato brasileiro ano passado. Como eu disse, talvez injustiça, se a gente fosse falar de injustiça, foi convocado Gabriel Menino e Emerson. Acho que o Guga, né? A maior injustiça seria do Guga. O Guga realmente merecia, talvez, estar nessa seleção. Zagueiros, Gabriel, jogador que é o Gabriel Magalhães, né? Jogador do Arsenal, Luiz Felipe da Lazio, Ibáñez da Roma e Nino do Fluminense, né? Então a gente teve aí 4 zagueiros convocados. Gabriel Magalhães, Luiz Felipe, Ibáñez, 3 jogadores da Europa, Nino que está no Fluminense. Se a gente fosse levantar aqui jogadores, o Militão, por exemplo, tem idade olímpica, mas está no time, na seleção principal, então dá para se entender, né? A gente poderia colocar nesse bolo aí o Natan do Red Bull, né? Que era do Flamengo, eu gosto muito do Natan do Red Bull. Talvez o Robson Bambu, que está na França, no Nice, né? Também grande jogador. O próprio Lianco, que questionou por não estar na seleção, né? Então ele questionou o fato dele não estar na seleção. Temos o Lucas Alter, jogador do Atlético Paranaense, que é muito promissor, já citei ele em alguns vídeos aqui do canal. Adrielson do Sport. O Lianco citou o próprio Bremer, que é um jogador que joga com o Lianco no Torino, né? Ele questionou o fato do jogador não estar. Enfim, não vejo, talvez injustiça. O Lianco, eu gosto do Lianco, acho que ele deveria estar. Mas se você for parar para pensar, o que é? O Gabriel joga no Arsenal, o Luiz Felipe na Lazio e Ibáñez na Roma. O Lianco joga na Torino. Pode ser que o Jardine chamou pelo fato desses jogadores estarem em clubes de alto nível. E aí eles estarem mais preparados para o que vai ser enfrentado na Olimpíada, né? Então não vejo também talvez uma discrepância nos que ficaram de fora, não. No meio campo ele convocou Bruno Guimarães, do Lyon, Matheus Henrique do Grêmio, Renier do Borussia, Lisieiro do São Paulo, Gerson do Flamengo, Claudinho do Red Bull. Ele convocou só 6 jogadores para o meio de campo. 6 jogadores para o meio de campo, né? Dentre eles 4 volantes, né? E aí ele convoca mais 2 jogadores de meio, mas o Gerson pode jogar um pouco mais adiantado, enfim. Bruno Guimarães e o próprio Gerson poderiam estar tranquilamente na seleção brasileira. O Gerson, pelo que a gente sabe, vai fazer uma parte adaptativa, porque ele deu uma mancadinha aí com a seleção olímpica. Num dado momento que chamaram ele para estar na seleção, ele se recusou, e aí parece que o Tite ficou um pouco bravo com isso. Então ele tem a chance de estar na Olímpica de novo. Provavelmente, se fizer uma grande Olimpíada, estará na seleção principal. Bruno Guimarães, provavelmente o Tite vinha chamando ele, mas não seria titular, então ele libera para a seleção olímpica, né? Completamente compreensível. Dos jogadores que ficaram de fora, talvez o Patrick de Paula merecia muito estar nessa seleção. O Wendel do Zenit, né? Jogador revelado pelo Fluminense, também poderia estar nessa seleção. Tem alguns jogadores que não estão no momento. Então o Gabriel Sara, que tem jogado demais no São Paulo, poderia tranquilamente estar nessa seleção. Maicon, jogador do Shakhtar, revelado pelo Corinthians, poderia sim estar na seleção. O Paquetá tem idade olímpica, mas está na seleção principal. O Arthur da Juventus, eu não tenho certeza se ele tem idade olímpica, mas não vive sua melhor fase. Luan do São Paulo, que fez o gol do título do São Paulo ontem, né? Fez um gol no Palmeiras. Também poderia tranquilamente estar nessa seleção. Ramires do Red Bull, jogador revelado pelo Bahia. Douglas Luiz, que está na seleção principal, também tem idade olímpica, poderia estar nessa seleção. Provavelmente o Tite vai utilizá-lo de titular lá na seleção principal, por isso que está fora. Ederson, jogador do Fortaleza, revelado pelo Cruzeiro, que pertence ao Corinthians, também poderia estar nessa seleção tranquilamente. Thiago Maia, se eu não me engano, que é do Flamengo, está machucado, tem idade olímpica também, poderia sim estar nessa seleção. Enfim, os questionamentos desse meio campo, eles acontecem mais por Gerson e Bruno Guimarães não estarem na seleção principal do que pelo fato deles estarem na Olímpica, né? Muita gente acha que eles deveriam estar na principal.
Como eu disse, talvez o meio campo você poderia ter abrido mão de um dos atacantes, porque os atacantes não vejo nada demais, principalmente o Malcom, que a gente vai citar daqui a pouco, e pegado mais um jogador de meio campo, desses aí que eu citei, mas beleza, vamos levando essa seleção aí. E a gente vai pro ataque, né? O ataque da seleção, que foi Antony do Ajax, Malcom do Zenit, Pedro do Flamengo, Evanilson do Porto, Martinelli do Arsenal, o Rodrigo do Real Madrid, né? O Lianco também questionou o fato do Pedrinho, né? O Pedrinho, jogador revelado pelo Corinthians, jogador do Benfica, não estar na seleção, né? Foi um questionamento também do Lianco, né? Achava que o Pedrinho também participou muito da seleção para colocar a seleção na Olimpíada e não está mais na seleção olímpica. Aí no ataque, então, a gente vai ver o Antony, beleza, o Malcom, não gosto do Malcom, nem pra nada, nem pra ser amigo. Pedro do Flamengo tranquilamente poderá e deverá estar na seleção principal em breve, mas provavelmente não seria titular, então o Tite libera ele para a seleção olímpica. Evanilson, vamos observá-lo, né? E Martinelli do Arsenal, legal. E Rodrigo do Real Madrid, eu acho que ele é mais jogador do que o Vinícius Júnior, que está na seleção principal. Então eu acho melhor levar se era para levar um ou outro para a seleção olímpica, era melhor o Vinícius Júnior estar na Olímpica e o Rodrigo na seleção principal, sei lá. Ou o Vinícius Júnior estivesse aqui também, enfim. A questão aqui é, Gabigol sendo titular lá no Brasil, o Pedro acaba ficando para a seleção olímpica. Como eu disse, o Vinícius Júnior poderia estar na Olímpica, tem idade, Gabriel Jesus também, se eu não me engano tem idade ainda, Renier está no meio campo ali, tem ali o Yuri Alberto, jogador que vem fazendo um bom trabalho no Internacional. Matheus Cunha foi um dos questionamentos do Lianco. Matheus Cunha foi um dos jogadores que ajudou o Brasil a chegar na Olimpíada, e o Matheus Cunha ficou de fora da convocação. O Cebolinha tem idade olímpica, tem o jogador, o Ângelo, jogador de 16 anos que está no Santos, talvez será preparado para a próxima Olimpíada. O Wesley, jogador do Palmeiras, jogando muito bem, poderia estar. David Neres também, o próprio Ferreirinha do Grêmio, Elinho do Bragantino, né, que é do São Paulo, Paulinho do Bayer Leverkusen, também acho que foi questionado pelo Lianco. Paulinho, jogador do Bayer Leverkusen, revelado pelo Vasco, muito bom jogador. O Marcos Paulo do Fluminense, que está um pouco encostado. Luiz Araújo, jogador que foi campeão pelo Lille na França agora recentemente, poderia também estar. O próprio Rafinha do Leeds United, Caio Jorge do Santos também poderia, o Arthur do Red Bull Bragantino poderia estar, o Richarlison, que está na seleção principal, jogador do Everton, tem idade olímpica também. O Rodrigo já está. Vamos ver quem mais que poderia estar. O Toró do São Paulo, eu gosto muito do Toró, acho que ele vai se tornar um dos grandes jogadores aí da geração. Gabriel Veron, né, jogador do Palmeiras, mas se eu não me engano ele está machucado. O próprio Rodrigo Muniz do Flamengo, que vem muito bem, né? O Léo Chu do Grêmio também poderia estar nessa seleção olímpica. O Roger Guedes, se eu não me engano, também tem idade olímpica, poderia sim estar nessa seleção. Enfim, não vou me alongar muito mais. Bissoli do Cruzeiro, tem muitos jogadores bons. Como eu falei, talvez o meu questionamento esteja no Malcom, né? No Malcom e no fato do Vinícius Júnior não estar nessa seleção olímpica e estar na seleção principal. Talvez eu tiraria o Malcom, colocaria mais um jogador de opção no meio campo, mas no geral não dá muito para questionar, né? Tem o próprio Paulinho do Bayer Leverkusen, o Matheus Cunha, muitos jogadores que poderiam estar fora, mas alguém tinha que ficar de fora, né? Então a gente vai... a seleção sempre acaba sendo injusto com alguém. Mas pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa seleção olímpica, o que concorda, o que não concorda. Vamos falar sobre futebol, sempre na linha do respeito, sem ofender ninguém, e aí a gente vai conseguir aí fazer um futebol melhor para os nossos filhos também, né? Que a gente possa sempre respeitar a opinião um do outro, mas comenta aqui embaixo, curta, compartilhe, e a gente se vê nos próximos vídeos.